Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o Brasil é uma sociedade de castas? A teoria das classes sociais no nosso país. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tem um vídeo do Leonel Brizola, que é de 1987, que é parte de um programa da Unicamp, de um programa de formação, de debates e tal, que você tinha entrevistas com grandes personalidades políticas da história brasileira que estavam vivas, né? E aí tem uma entrevista do Brizola. O Brizola tá lá na Unicamp em 1987. E é um vídeo dividido em duas partes. Gigantesco. Muito bom. Muito bom. Tipo assim, eles dão um tempo fideliano, né? Pra Brizola. Pra quem não sabe, o tempo fideliano é um tempo de discurso de Fidel Castro, né? Fidel Castro gostava de falar 5, 6, 7 horas seguidas. E Brizola fala por quase 4 horas, assim, sem ser interrompido. E aí relata o que foi o golpe de 64, faz um debate sobre a ditadura, sobre o modelo econômico, neoliberalismo, escravismo, monarquia, abolição, Revolução de 30. Tipo, soberbo. Inclusive, eu vou gravar outros 2 reacts de trechos dessa fala do Brizola, porque tem 2 trechos ali que me chamaram muita atenção. Primeiro é o Brizola criticando a Revolução de 1930, liderada pelo seu Getúlio Vargas. Todo mundo sabe que o Brizola era um defensor do Getúlio, né? Brizola efetivamente era um getulista, mas Brizola entendia o caráter antipopular e de modernização conservadora da Revolução de 1930. Então esse react, inclusive, eu estou ansioso, devo lançar na semana que vem, que eu acho muito importante contribuir com esse debate, né? O debate sobre a Revolução de 1930, que é um dos elementos, um dos episódios fundamentais da história brasileira. Já tem um vídeo no canal sobre Luiz Carlos Prestes e a Revolução de 1930. E tem outro trecho, que é o Brizola debatendo a diferença do que ele entende ser o movimento golpista que saiu de Minas Gerais, em 64, para o que se estabeleceu enquanto regime militar, que é um tema que eu nunca tinha visto ninguém falar, só o Brizola, e eu achei muito interessante. Enfim, vale o debate. Inclusive, eu vou até mandar esse trecho pro Pedro Marin para ver se ele conhece essa tese. O Pedro Marin estuda a questão militar, é um estudioso da área, né? Mas tem um trecho, que é esse que a gente vai comentar agora, que o Brizola, ele faz... É uma tirada de efeito também, mas tem uma reflexão teórica ali importante, e é um debate que existia na América Latina e no Brasil nos anos 50, 60 e 70, e depois meio que se perdeu, o debate meio que deu uma sumida. O Brizola está debatendo como a elite, a burguesia do Rio de Janeiro odeia ele, né? E ele está explicando por que odeia, está falando que é questão de CIEPs, que a classe dominante não tolera, que o filho da classe trabalhadora tem uma escola de qualidade e por aí vai. Nesse debate, o Brizola faz uma reflexão interessante, que a gente vai pensar em cima dela. Já está aqui preparado o vídeo do React. Vamos abrir aqui. Que eu costumo dizer, olha, se o velho Marx baixasse por aqui, resolvesse dar uma volta, certamente ia passar aqui por Campinas, mas aprenderia algumas coisas aqui, mas caminhando por esse país aí, o velho Marx ia coçar as barbas, porque ele ia verificar que coisa estranha tem aqui. Além de classes, tem castas. Além de luta de classes, tem imposição de castas. Há um conteúdo cultural no procedimento dessas elites tradicionais brasileiras. Claro, um país que recém saiu da escravatura. Estão aí essas sequelas. Então, eu acho que aí está a questão. Não sonhemos que vamos sair da pobreza, do subdesenvolvimento, dessa dominação colonial, dos maus negócios, de tudo isso aqui, sem atacarmos e nem tenhamos ideia que vai diminuir a violência e a criminalidade. Não vai. Olha, meu depoimento que eu dou. Veja, gente,
O Brasil tem castas? E aí, vamos lá. Né? Primeiro, assim, uma definição do que seria castas. Vamos primeiro fazer um preâmbulo aqui histórico. Até a Revolução Francesa, né, que é a mais clássica das revoluções burguesas, a sociedade era dividida em estamentos, né? Nobreza, clero e basicamente todo o resto, que era majoritariamente camponeses e artesãos. As pessoas tinham a sua posição social determinada por nascimento. Então, se você nascesse numa família nobre, você seria nobre. Então, havia um elemento de imobilidade social por definição. Com algumas poucas, raríssimas exceções, se você fosse um comerciante que desse muito certo, ficasse muito rico, você poderia comprar um título de nobreza, através de um casamento, entrar numa família nobre e aí meio que você mudar de estamento, né, de castas. Mas isso é muito raro assim. Tipo, não era um fenômeno de massas, percebe? De tal sorte que a Revolução Burguesa, ela destruiu os estamentos, as castas, e criou uma dinâmica social que, teoricamente, num plano ideal, você nasce numa classe, mas nada impede, do ponto de vista jurídico e político, a mobilidade de classe de acordo com a sua história de vida. Então, assim, não existe uma legislação que diga Jones Manuel, filho do empregado doméstico e de um pedreiro, vai ficar para o resto da vida na classe trabalhadora. Nunca será classe média, nunca será burguês. Percebe? Isso não é um código jurídico escrito. Isso não está na forma do Estado brasileiro. Isso não está na Constituição brasileira. Isso não está na legislação brasileira. Isso não está na dinâmica jurídico-política do país. Então, formalmente, inclusive, é próprio do Estado burguês uma indiferença da sua condição sociológica no código jurídico. Então, assim, as leis se aplicam para todos os brasileiros. Isso no plano ideal, na teoria. Se aplicam para todos os brasileiros, não importa a sua classe. Então, supostamente, eu e a família Marinho, dono da Rede Globo, estão sujeitos à mesma legislação, têm os mesmos direitos e deveres. Somos iguais no plano jurídico. É claro que a gente sabe que, na prática, no funcionamento concreto da institucionalidade do capitalismo brasileiro, não é assim que funciona. Mas, veja, não existe um impedimento. Não existe um impedimento jurídico-político de mobilidade de classes. Perfeito. Na Europa Ocidental, o desenvolvimento do capitalismo e nos Estados Unidos, você teve, sim, uma quantidade substancial de pessoas que eram de origem trabalhadora e se transformaram em ricos, em burgueses. Inclusive, no próprio Estados Unidos se criou um mito, né, que é a terra das oportunidades. Vá para os Estados Unidos, se você trabalhar duro, se você se esforçar, você vai ficar rico. Nunca foi bem assim, né? Mas o capitalismo central, ele se caracteriza especialmente no período que vai de 1910 até 1980, e particularmente de maneira mais acelerada, de 1945 a 1980, para uma mobilidade social significativa. Então não era incomum um sujeito ser da classe trabalhadora e seu filho, sua filha, ascender à condição de classe média ou classe média alta, sem entrar, enfim, nos complicantes desses termos, classe média alta. Mas enfim, só para entender de maneira mais rápida. Não era algo propriamente raro. Evidentemente que várias gerações de trabalhadores, o avô foi operário, o pai foi operário, o filho foi operário, o neto vai ser operário, por aí vai. Assim, não era, meu Deus, se eu trabalhar, se eu me esforçar, não. Mas assim, existiam vários casos de mobilidade social. Tal sorte que você pega o capitalismo britânico, o capitalismo francês, o capitalismo belga, em menor medida o capitalismo italiano, o capitalismo da Alemanha Ocidental, e em menor medida também os Estados Unidos, porque aqui já tem uma particularidade da população negra, mas enfim, sim, existia um grau de mobilidade social mais significativo. Quando a gente vai fazer a análise do capitalismo na América Latina, vários autores faziam um debate que, primeiro,
o que se chama aqui de burguesia tem um caráter oligárquico muito forte, né? Se forma a partir da colonização e do tráfico de pessoas escravizadas, de tal sorte que quando se forma a burguesia brasileira é formada a partir de traficantes de pessoas escravizadas e de grandes latifundiários, barões do café, proprietários de engenho de cana-de-açúcar e por aí vai, que vão se aburguesando e diversificando seus ramos de atuação, indo para os transportes, para o setor bancário, para o grande varejo, para investimentos produtivos ligados à exportação. Então, você tem um processo que é uma expressão muito comum em São Paulo. Minha família é quatrocentona. Significa que a família do cara é rica, da classe dominante, há 300, 400 anos, né? E que o avô, o bisavô, o tataravô dele traficavam pessoas escravizadas, tá ligado? Tipo isso, assim. Então, aqui a formação da burguesia já se dá num caráter muito oligárquico, como um negócio meio que de sangue. Tipo, a coisa muito da família, um peso familiar, um peso da tradição histórica, uma classe dominante fechada que admite poucos novos sócios de maneira muito significativa. Então, teve todo um debate de sociologia crítica latino-americana, na sociologia, na história, na teoria política e por aí vai, de que, não sei se dá para chamar aqui a burguesia de burguesia, porque aqui há um processo de uma burguesia muito restrita, você tem pouco dinamismo na própria atividade econômica do capitalismo independente, então não existe um mercado tão pujante, não existe tanta concorrência, um controle muito férreo do poder do Estado e de favorecimento, né, do uso do Estado para manter o seu poder econômico, de tal sorte que a gente está falando aqui de um grupo muito pequeno, muito ligado consanguinamente, muito familiar, muito unido por casamento. Não sei se dá para falar de burguesia, talvez oligarquia e tal. Eu, por exemplo, e vocês vão ver num texto que eu vou publicar em breve, para falar dos barões do café de São Paulo da virada do século XIX para o século XX, eu uso o termo burguesia oligárquica do café. Para mim, claramente, a gente está falando de burgueses, mas tem características tão particulares que a gente não pode deixar de usar o termo oligarquia. Tem a burguesia oligárquica do café. Então, há um grau de imobilidade social, há um grau de um familismo, de uma circulação de mesmos grupos, de uma reprodução familiar na configuração de classes da burguesia brasileira, que já faz a gente duvidar, em comparação com a burguesia dos países centrais. Em contraface, isso também se expressa na classe trabalhadora brasileira. Veja, a mobilidade social no Brasil é ridícula. Ridícula. A cada 10 trabalhadores, 9,9 vão morrer trabalhadores. Não vão nem ascender para a classe média. Percebe? Tipo, quando a gente para pensar, por exemplo, eu fui o primeiro da minha família a ter curso superior. É provável que vários de vocês que estão assistindo esse vídeo também tenham sido os primeiros. Você parar para pensar, tipo assim, minha mãe tem curso superior, meu avô e minha avó não tiveram, o avô e a avó dela não tiveram, o bisavô... Eu sou o primeiro, a primeira geração da minha família alfabetizada. Minha mãe e minhas tias não terminaram o ensino médio. Sou a primeira geração da minha família alfabetizada. Pense nisso, assim. Pense nisso quanto meus descendentes, que eu nem conheço tão profundamente minha árvore genealógica, que a escravidão me tirou esse direito, e a configuração do capitalismo independente brasileiro, mas pense como meus descendentes quando tiveram acesso ao básico, que foi a escola para terminar o ensino médio. Sou o primeiro da minha família a fazer o curso superior. Aliás, eu sou o primeiro da minha família a já ter ganhado mais de 3 salários mínimos. Quando eu era professor concursado da Bahia, foi a primeira vez que eu ganhei mais de 3 salários mínimos. Tipo assim, eu fui o primeiro da minha família. Tipo assim, esse é o grau de mobilidade social brasileira. Quando a gente parar para analisar o século XX no Brasil, o maior expediente de mobilidade social é o trabalhador sair do campo, sair da zona rural, para tentar a vida nos grandes centros urbanos, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que tem tanta imigração nordestina, por exemplo, nesses estados. E o exemplo clássico disso é o próprio Lula, né?
interior de Pernambuco, agreste pernambucano, Garanhuns, foi tentar a vida em São Paulo para ver se conseguia uma condição de vida melhor a partir do emprego industrial. Esse foi o maior exemplo de mobilidade social no Brasil, durante boa parte do século XX. Então a gente está falando de uma configuração aqui de classes que, da classe média para a burguesia, você tem uma barreira gigantesca. Eu já falei isso, inclusive, em vídeos do canal sobre teoria das classes sociais, que, meu irmão, e o que é essa classe média? Meu irmão, assim, a classe média não frequenta o mesmo lugar que a burguesia brasileira. A classe média pode ter essa ilusão, mas, tipo assim, nem vê. Você tem uma barreira abissal aqui gigantesca. Não estuda nas mesmas escolas, não frequenta os mesmos lugares, não casa com as mesmas pessoas, não frequenta as mesmas universidades, sabe? Tipo, não circula, não orna, não casa. Tipo assim, você que ganha 15 mil reais por mês de renda, sua filha não vai estudar na mesma escola que, sei lá, os filhos da família Marinho, da Rede Globo, ou da família Trabuco, do Bradesco, ou da família Setúbal, do Itaú. Os filhos não vão estar na mesma escola, vocês não vão para os mesmos espaços, não vão frequentar os mesmos restaurantes, os mesmos shows, os mesmos museus, as mesmas exposições de arte, tipo, nada, sabe? É isso. E da classe média para a classe trabalhadora, outro abismo gigantesco. E da classe trabalhadora para a burguesia, não preciso nem falar. E a configuração, a estrutura de classes no Brasil é determinada pela dimensão racial. Então aqui a barreira de classes se funde com a barreira de raça, de tal sorte que o grosso da população negra é população trabalhadora, com a pequena parcela de classe média negra, a classe média majoritariamente branca, com uma parcela pequena da classe média negra, e a burguesia é quase 100% branca. Então você tem, inclusive, quanto maior é a renda, a riqueza e a propriedade, menor é a chance de você encontrar alguém negro no Brasil, na estrutura de classes. Então veja, esse debate que acabou se perdendo é um debate, inclusive, na sociologia latino-americana, que estava muito próximo do debate também sobre marginalidade, né, que era outro debate que, enfim, tem até um livro clássico sobre marginalidade que eu li na graduação e achei maravilhoso, que faz um apanhado, inclusive, desse debate. Então veja, eu diria que não, a gente não tem castas no Brasil, mas, porém, contudo, todavia, a dinâmica de classes sociais no capitalismo dependente é muito diferente do que é a dinâmica dos países centrais do capitalismo. Aqui, as particularidades de formação do capitalismo, você tem um papel do familismo, dos laços sanguíneos e da barreira racial muito maior, a tal ponto que a reprodução familiar assume um papel muito mais proeminente na reprodução da burguesia e na separação da burguesia para a classe trabalhadora do que nos países centrais. Porque vamos lembrar, aqui no Brasil a gente tem, né, essa barreira de classe, a questão negra. Mas, por exemplo, em outros países como Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, a questão negra se combina com a questão indígena e você tem uma barreira racial ali também muito clara, Equador e por aí vai. Então, note, castas não, porém, contudo, todavia, como disse o Brizola, inclusive, um país recém-saído da escravidão. É muito doido você pensar isso, porque assim, meu bisavô era escravo. Então assim, bisavô, avô, mãe, eu. Então assim, 3 gerações atrás, meu descendente era escravo, tá ligado? E aí vamos lembrar, eu sou o primeiro da minha família a ter curso superior e a terminar o ensino médio, tá ligado? Então, tipo assim, as 2 gerações seguintes ao pós-abolição não eram mais escravizados, mas tiveram os mais básicos direitos negados, que é o acesso, por exemplo, à educação, e, consequentemente, a sua possibilidade de mobilidade social quase que anulada, né? Prática é isso, quase que anulada. Ou seja, configuração de classes do capitalismo independente tem um grau de mobilidade social, tem um grau de familismo, tem um grau de redução do papel do indivíduo
a sua reprodução de classes muito maior. Então, o Darcy Ribeiro, ele faz inclusive um debate. Veja, o Darcy Ribeiro, ele, claro, defendia que existe uma classe dirigente no país, uma elite que, enfim, exploradora, desumana, que não tinha preocupações nacionais, antipopular e por aí vai. Mas o Darcy Ribeiro, no livro Dilema Latino-Americano, ele recusa o termo burguesia. Ele fala assim, ó, a burguesia que Marx pensava e que Schumpeter pensava, ela existe na Alemanha, ela existe no Japão, ela existe nos Estados Unidos, ela existe na França, mas não existe no Brasil. Então, sim, existe uma classe dirigente no Brasil, mas não dá para chamar essa classe dirigente de burguesia. Ela é proprietária, estão no regime capitalista, só que as características dessa classe, ela não tem nada de empreendedora, ela não tem nada de competitiva, ela não tem nada de um interesse nacional, nada disso configura a classe dominante brasileira. Por isso que por Darcy Ribeiro não dá para chamar de burguesia. Sim, é classe dominante, ela explora, ela oprime, tal, mas não é a burguesia no sentido que o Marx analisa no Capital ou em outros escritos dele para falar, por exemplo, da burguesia britânica, ou francesa, ou alemã e por aí vai. Então eu acho importante a gente recuperar esse debate, né? Porque no Brasil se fala muito de combater as desigualdades, né? Essa linguagem meio ascética, que ninguém discorda, né? Tipo, ninguém é a favor, com exceção da extrema-direita fascista, de reduzir as desigualdades, tá ligado? Mas a questão central é o debate sobre a apropriação de renda e riqueza entre as classes. Fazer esse debate significa chamar a atenção para a histórica imobilidade social de classes no Brasil, consequentemente, como, por exemplo, a propriedade nunca foi democratizada, como a propriedade da terra, como nunca aconteceu uma reforma agrária, assim como nunca foi democratizada a circulação do fundo público, né? Não existe até hoje no Brasil um processo político em que o uso do fundo público, do orçamento do Estado, tenha sido direcionado majoritariamente para o interesse da classe trabalhadora, ou majoritariamente ou numa proporção significativa a ponto de alterar a dinâmica de mobilidade dos indivíduos entre as classes, e debates outros que podem ser feitos, como, por exemplo, o controle de recursos naturais e por aí vai. Então, não é castas, mas a estrutura de classe latino-americana é caracterizada por um grau de mobilismo impressionante. E é curioso que nos últimos anos se falou tanto de meritocracia numa estrutura de classes dessa, estrutura de classes em que vários dos seus membros se orgulham do título de família quatrocentona, se trouxe à baila o mito da meritocracia. É uma beleza, né? É maravilhoso. Eu vou, inclusive, recomendar para vocês 2 livros da Darcy Ribeiro, que eu acho que fazem um debate muito bom sobre isso, que é O Povo Brasileiro, né? O clássico, a maior obra da Darcy Ribeiro, tipo, um livro fantástico, maravilhoso, incrível. E esse livro, Dilema Latino-Americano, que eu já citei, estou inclusive lendo ele, falta bem poucas páginas para terminar, mas eu já posso recomendar. Estou no final, na última parte, o livro é ótimo, é maravilhoso. Serve muito. O primeiro livro, O Povo Brasileiro, como diz o próprio título, né? O Povo Brasileiro, para pensar a particularidade da estrutura de classes no Brasil. E aí tem uma coisa maravilhosa no Darcy, que quando ele vai fazer o debate da estrutura de classes, ele insere a questão racial como elemento central. E o Dilema Latino-Americano faz um debate mais amplo sobre a América Latina, embora o Darcy fale majoritariamente do Brasil, né? Mas tem uma mirada mais ampla sobre o nosso continente como um todo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que você já sabe. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio, a partir do Apoia-se ou do Pix. A você, meu muito obrigado.